versículo 14. Todos encontraram, digam amém. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Diga para o irmão que está do seu lado: você vai para o céu junto comigo. Diga para ele: se o arrebatamento aconteceu hoje, é o último culto aqui na terra. Quem crê que Jesus vai arrebatar a sua igreja? Só quem crê. Só quem crê. Pergunta do irmão do lado: você crê que você será arrebatado? Você crê? Então diga para ele assim: se você crê, você não vai ficar de boca fechada nessa noite. Você vai adorar a Deus como nunca adorou. Você lembra quando lá no show do Bruno e Marrone você gritava e até desmaiava no chão? Você lembra disso, né? Você pulava quando via a Anitta, caía, desmaiava e saía de lá liso igual sabão molhado. Não tinha vergonha, era sem vergonha. Então na casa de Deus você vai fazer melhor para Ele, porque lá no mundo você pulava e você saía de lá como um derrotado, como um fracassado. Aqui você pula, chora, se alegra e você leva a vitória na palma da sua mão. Deixa eu ver quem está entendendo. Dê glória para Jesus nessa noite. Ele é digno e Ele merece. Você conhece aquele louvor? Minhas lamparinas, dá para a gente adorar rapidinho? Minhas lamparinas, a igreja me ajuda, estão acesas. Cante. Só estou esperando. Me ajuda que eu não sei muito nome desse louvor. Eu acho muito bonito ele, mas estou aprendendo. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava
Você que é adorador, adora. O versículo que nós acabamos de ler, o texto em si, nos apresenta um contexto, e o contexto do texto que lemos está nos apresentando são algumas exigências de Deus feita para com este povo, que segundo o cenário, a vida espiritual deste povo, no qual Deus exige da parte da sua igreja algumas atividades a serem cumpridas, este mesmo povo está desanimado, abatidos e frios espiritualmente, por consequência dos vossos pecados. O pecado esfriou, separando-os daquilo que Deus tinha reservado para as suas vidas. E eles precisavam se levantar, se libertar para receber aquilo que Deus já havia preparado para eles. Porém, para que Deus manifestasse do seu poder e cumprisse a sua promessa na vida destes povo, eles precisavam tomar uma ação, uma atitude inusitada, para que através da vossa ação Deus viesse reagir mediante a ação em que eles tomariam. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver Deus abençoando a vida de alguém sem antes
que este alguém faça algo para Deus, colocando em prática as suas exigências, as suas ordenanças. Todo aquele ou aquela que foi abençoado pelo Senhor experimentou da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E quando eu digo em experimentar da perfeita, boa e agradável de Deus, eu estou dizendo que este precisou renunciar às suas vontades e desejos para viver a vontade e o desejo do Senhor para a sua vida. Então, se quisermos ser abençoados por Deus, nós precisamos renunciar às nossas vontades para fazer tão somente a vontade do Senhor. E eu trouxe nesta noite pelo menos 4 coisas que Deus exige de nós. 4 coisas que Deus exige deste povo. Perceba que o texto está nos apresentando a seguinte frase ou fala do próprio Deus, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aqui há uma atribuição de exigência da parte de Deus. Ao ler o texto e perceber o que o contexto nos apresenta, nós vamos perceber que este povo clamava a Deus, e Deus até ouvia as suas orações, mas não podia atender aos seus pedidos por causa dos vossos pecados. Atender uma oração é uma coisa, ouvir a oração é outra coisa. Deus pode escutar a oração de qualquer mas atender, Ele só atende orações de pessoas arrependidas, aquebrantadas, que decidiram renunciar às suas vontades para satisfazer e agradar tão somente a vontade do Senhor. Ora, o que Deus queria nada mais, nada menos que este povo não viesse se manifestar para Deus somente em palavras, mas em ações e atitudes, porque Deus não se ilude com palavras. Deus gosta de atitude. Deus não se agrada de crente político que promete, mas não faz, que fala que vai fazer, mas não consegue cumprir. Deus
só atende a oração de quem diz: eu vou me levantar e se levanta, eu vou mudar de vida e muda de vida, porque Deus atende quem não só tem palavra, mas tem ação, atitude. Diga para o irmão que está perto de você, diga: Deus não quer saber das palavras que você tem dito para Ele. Deus está esperando você tomar uma atitude, uma ação, para que Ele faça algo novo dentro da sua casa. Quantas e quantas vezes você orou dizendo para Deus: desta vez eu vou mudar, e você não mudou? Quantas e quantas vezes você orou dizendo para Deus: dessa vez eu vou abandonar o pecado, e você não deixou? Deus ouviu, mas não lhe atendeu, porque você apenas prometeu, mas não cumpriu. Era exatamente este o problema deste povo em que o texto está nos apresentando. Deus agora está exigindo, cobrando, para que este povo viesse tomar atitudes, ações necessárias para que Deus viesse agir e dar vitória ao povo seu. Quando nós olhamos Deus dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Na verdade, a palavra se humilhar aqui era uma exigência de Deus, querendo com que o seu povo viesse jejumar em oração. Era esta a manifestação na época de alguém que se humilhava diante de Deus. Eles se humilhavam em jejum, de tal modo que raspavam as suas cabeças, rasgavam as suas vestes e em pano de saco jejuavam na presença de Deus, se humilhando para Ele. Eu disse que Deus exigiu do seu povo que eles se humilhassem em jejum. Esta é a primeira exigência de Deus. Deus quer que o seu povo jejue em oração. Pastor, o que é jejuar? Jejuar significa reconhecer que acima de nós existe um Deus soberano. E neste texto, Deus pede ao povo para que eles jejuassem, renunciassem os vossos pecados e purificassem o vosso coração. Por quê? Porque Deus não pode se manifestar aonde não há pureza, aonde não existe coração purificado. Deus não pode se manifestar, Deus não pode agir. 1 São João capítulo 3 versículo 2 e o versículo 3, João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos
como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Quando alguém está jejuando para Deus, o seu jejum não se torna algo em vão. Quando nós se entendemos o seu propósito, jejuar significa esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se de nós mesmos, para transbordarmos da presença dele. Quando eu jejum para matar a minha carne. Quando eu jejum, eu estou jejuando para me separar do pecado e me aproximar de Deus. Talvez você já errou várias vezes, como eu, por aprender de alguma forma errada. E talvez você já jejuou como eu no início do ministério, que muitas das vezes abria jejum, apóstolo, para conquistar uma casa própria, abria jejum para comprar um carro 0 quilômetro, abria jejum para tentar conquistar aquele playboy dos olhos azul, quando na verdade o jejum não é para nos auto-beneficiar, senão para separarmos as nossas vidas para Ele. Jejum não serve para conquistarmos bens materiais. Jejum é para queimar a língua do fofoqueiro. Jejum é para queimar o pecado da vida de quem anda em prostituição. Jejum é quem vive no meio da panelinha, na fofoca, no meio da igreja, falando mal da liderança. Jejum é para libertar você do palavrão que você chama durante todo o dia dentro da sua casa. Jejum serve para isso. Jejum serve para te libertar da pornografia. Jejum é para isso. Jejum serve para abrir os teus olhos espirituais. Jejum é para queimar pecado. Joel capítulo 2 e o versículo 12, Joel escreve dizendo: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Daniel capítulo 9 é o versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. São Mateus capítulo 17 e o versículo 21. Depois dos discípulos terem ido em direção a uma pessoa que estava coberta de demônios e tentaram repreender. E ao tentar repreender, o demônio não se retirou. Eles foram questionar com Jesus o porquê que aqueles demônios não haviam se retirado. Jesus disse: estas castas de demônios só saem com jejum e oração. Agora olhe para mim, por favor. Já teve batalhas na minha vida em que eu não consegui vencer, e eu questionei a Deus o porquê, Senhor, que eu não estava conseguindo vencer certas batalhas.
batalhas e ter algumas vitórias nas áreas em que eu estava enfrentando. E Deus disse para mim: existem batalhas que não se vence só orando. Eu vou lhe ensinar o que Deus me ensinou, para que você saia daqui mais cheio e mais fortalecido do que você já está. Mas eu quero que você entenda que existem batalhas que, por mais que você ore, por mais que você dizime, por mais que você faça campanha, por mais que você venha para a igreja, por mais que você congregue, você não vai conseguir vencer. Por quê? Porque existem batalhas que só podem ser vencidas através do jejum e da oração. Faz quanto tempo que você não jejuma? Faz quanto tempo que você não acorda de manhã cedo para jejumar? Talvez, se você olhar para o lado, você vai perceber que esse irmão que um dia jejumava, a sua barriga deu uma crescida. Pela falta de jejum, ele não consegue largar a pizza de catupiry. Ela não consegue abandonar a picanha por uma semana. E é por isso que algumas pessoas não conseguem vencer algumas batalhas dentro da sua casa. Existem pessoas que vêm para a igreja, adoram a Deus e até profetizam no nome do Senhor, mas em casa são pessoas frustradas, são pessoas derrotadas, que o casamento está por um fio de terminar. É Deus dizendo: você só vai vencer essas batalhas quando você começar a jejumar. Pegue na mão desse crente, pegue por favor na mão dele e olha dentro dos olhos desse crente pentecostal e diga para ele: Deus está te convidando nestes dias para abrir um jejum. Não, balança ele, balança ela e diga: Deus está te despertando para jejuar. Esta semana será a semana que vai se levantar os verdadeiros profetas com ousadia e com autoridade. Você vai olhar para a mesa com manteiga, com presunto, com queijo e com café, e você vai dizer: hoje eu não quero tomar café, hoje eu vou jejuar para o meu Salvador, e o demônio que estava dentro da minha casa vai se retirar, porque eu vou jejuar. Só aqueles que vão jejumar nesta semana, dê glórias. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia! Você sabe por que não vemos mais milagre dentro das igrejas? Porque não sentimos mais a presença de Deus em muitos púlpitos? Porque estamos de barriga cheia. E Deus está exigindo para que a nação se volte com jejum a Ele. Aleluia! Eu estava em uma manhã em casa e eu acordei para jejumar. E eu fui levar um sobrinho meu na escola. E quando eu entro no carro, que eu estou indo em direção à escola, um gato começou a miar debaixo do carro. Eu parei no carro. Quando eu desci, o gato parou de miar. E eu disse: já deve ter caído. Mas o Senhor sabe, Deus, que eu não tenho culpa do gatinho morrer.
E eu fiquei preocupado, porque é um animal, eu gosto. Quando eu entro no carro que eu estou dirigindo, o gato miou novamente. Parei o carro, quando eu desci, o gato parou de miar. Eu disse, esse gato está brincando com a minha cara. Entrei no carro, fui embora, o gato miou. Quando eu desci, eu disse, não, esse gato está dentro do porta-mala. E como que ele entrou aí? Quando eu abri o porta-mala do carro, estava, pastores, faltando o amortecedor. Eu levantei e procurei o gato, quando a mala caiu bem na minha costa. Aí eu, ai! Quando eu voltei para casa, me deu uma febre horrível pela pancada que eu tinha pegado. E eu estou deitado na cama porque a pancada foi muito forte, ao ponto de me dar febre. E quando em jejum eu estou deitado falando com Deus, de Senhor, me cura, eu senti como se alguém tivesse sentado, apóstolo, pastor, na minha cama, no canto. A cama afundou. E eu não liguei muito para aquilo devido à dor que eu estava sentindo. Quando novamente alguém sentou mais perto de mim, a cama afundou. Eu ouvi como Deus dizendo para mim, eu estou aqui. Glória a Deus. O diabo tentou me abater, afetando a minha saúde devido ao propósito em que eu estava fazendo. E eu entendi que quando nós se separamos, jejuamos para Deus, o diabo não suporta. Você precisa experimentar do que um jejum é capaz de fazer na sua vida quando você jejuma. Aleluia. Eu convido você a esta semana a abrir um jejum para Deus e a se separar para Ele de tal maneira que até o ambiente do seu lar vai mudar. Aleluia. Glória a Deus. Esta era a exigência que Deus estava cobrando do seu povo. Deus queria que eles jejuassem na mesma intensidade em que eles oravam. O ministério de Jesus foi um ministério de jejum e oração. Aonde Jesus passava, os demônios caíam por terra, as enfermidades eram expulsas e as pessoas eram curadas através do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Segundo o 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orem continuamente. Existem pelo menos dois tipos de orações: a oração mal intencionada e a oração com propósitos que glorifica ao nome de Deus. Deus
Você sabe qual o motivo de Jesus deixar de atender a multidão que o cercava para atender a oração de Bartimeu? É porque a oração que a multidão que cercava Jesus era uma oração mal intencionada. Eles queriam um milagre, mas não queriam a fonte do milagre. Bartimeu não. Em São Marcos, no capítulo 10, o versículo 46, quando Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No último versículo, você vai ler e perceber que o texto está nos apresentando, dizendo: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Não era uma oração mal intencionada. Jesus olhou para dentro do coração e viu que aquela oração era para glorificar ao nome de Deus. Era como se Bartimeu estivesse dizendo: Jesus, eu não quero só o milagre, eu quero permanecer ao lado da fonte, eu quero andar com a fonte, eu quero caminhar com a fonte. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A oração mal intencionada é aquela oração que alguns pensam que conseguem enganar a Deus. É aquele tipo de oração de alguém que pede de Deus dizendo: Pai, me dá um carro para fazer a tua obra, me dá um carro para levar os irmãos para a igreja. E Deus, sabendo da intenção deste coração, Deus nunca vai prosperar. Enquanto alguém está dizendo: me dá um carro para eu fazer a tua obra, Deus, sabendo a intenção do coração, Ele diz: se a pé você já se prostitui, imagine se eu te der um carro. Se a pé você já vai para o motel, imagine se eu te der um carro. Deus conhece a intenção. Tem gente orando e dizendo: Deus, me dá uma casa própria. Deus, conhecendo a intenção, diz: se morando de aluguel você já é uma fofoqueira linguaruda, imagine se eu te der a tua casa própria. Eu não posso atender orações mal intencionadas. Pega na mão desse crente, pega na mão dele e diga para ele: não está conseguindo dar glória, por quê? Porque não está descendo chave, é porque não está descendo casa, mas tem palavra de Jeová para você nessa noite. Tem palavra. A oração que Deus atende, a oração com propósito que glorifica a Deus, é aquela que Deus sabe que se Ele te der um carro, você vai usar o seu carro para a obra. Ele sabe. É aquela que Ele sabe que se Ele te der uma casa própria, você vai fazer célula na sua casa. Ele sabe. É por isso que tudo o que nós pedimos de Deus, nós temos que pedir com um propósito. Lembra de Ana? Ana orou a Deus pedindo um filho, e no meio do seu pedido ela revelou o seu propósito, dizendo: se porventura o Senhor me deres um filho, ele não será meu, eu te darei todos os dias da sua vida. No dia que eu entendi isso, até desencagar
eu sofria. Mas no dia que eu falei, dai-me uma esposa que te sirva e que faça a tua vontade, casei e estou feliz até hoje. Está pregando na Alvorada e eu estou pregando aqui. Você precisa aprender a orar. A segunda coisa, eu vou terminar, irmãos. A segunda coisa que Deus exige deste povo era que este povo viesse se converter dos seus pecados. E se converter dos seus maus caminhos requer confissão. Se quisermos ter uma vida transformada e cheia do Espírito Santo, nós precisamos confessar os nossos pecados e se converter dos nossos maus caminhos. 1 João capítulo 1 versículo 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 2 Crônicas capítulo 30 versículo 9: porque o Senhor vosso Deus é piedoso, é misericordioso e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Atos capítulo 3 versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. São Mateus capítulo 3 versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. São Lucas capítulo 5 versículo 32: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando alguém se arrepende, ele não manifesta somente palavras, mas ações, atitudes. Eu conheço gente que aparentemente até chorou, mas a atitude permaneceu. E se converter dos pecados, se arrepender das suas más iniquidades, requer mudança de comportamento, mudança de caráter. Você conhece alguém que vem para a igreja e até fala em línguas estranhas, mas na sua casa chama palavrão, ainda não se converteu. Você conhece alguém que vem para a igreja com o terno, com a gravata, com o saião até no pé, mas vive falando mal da vida dos irmãos, ainda não se converteu. Deus está exigindo convertência do seu povo e da sua igreja. Se quisermos ser cheios de Deus, cheio da sua virtude, nós precisamos se converter. Eu vou acelerar. A terceira coisa que Deus exige de nós: Deus quer que confiemos nele. Diga para o irmão que está do seu lado: confia nele. Diga para você, irmão, você confia no Senhor? Aleluia. Como que pode alguém que se diz servir a
não confiar na força do seu poder. É impossível seguirmos ou estarmos ao lado de alguém que não confiamos. Todo relacionamento que não há confiança não vai muito longe, sim ou não? Você colocaria alguém dentro da sua casa que você não confia? Você permaneceria dentro de um relacionamento que não há confiança? Porque sem confiança não prospera. Quando nós confiamos em Deus, nós colocamos as nossas vidas sobre o seu cuidado e sobre a sua responsabilidade. E Deus queria que este povo confiasse nele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Salmos 91, versículo 2, o salmista diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 18, versículo 2: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. Naum, capítulo 1, versículo 7: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Salmos 89, versículo 12: Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Provérbios capítulo 3, versículo 5: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Salmos 37, versículo 5: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 53, 56, versículo 3: Mas eu, quando estiver com medo,
Porque você vai viver de acordo com o que você profetizar para a sua vida. O diabo é muito esperto. E ele sabe melhor do que ninguém o poder que as palavras têm. Então, quando você decreta, automaticamente você vai viver aquilo que saiu da sua boca. Quer ver uma coisa? O diabo usa os seus secretários. E ele usa os seus secretários para ir na sua casa. E quando o secretário vai na sua casa, ele vai para colher informações. Então tome cuidado para quem você desabafa a sua vida. Porque existem algumas víboras disfarçadas de amigas que só estão esperando o momento da tua queda. Estão esperando você virar as costas para tomar o teu marido. É por isso que você precisa tomar cuidado e aprender a selecionar as suas amizades. Porque existem momentos na sua vida que você percebe que as coisas começam a desandar e você não sabe o porquê. São amizades mal selecionadas que você permitiu entrar na sua casa. Então aquela pessoa, você mal sabe que está ali torcendo pela tua queda e pela tua derrota. Então o diabo, sabedor de que as tuas palavras têm poder, ele olha para o secretário e diz assim: vai lá e pergunta se ela já conseguiu emprego. Aí ele vai e pergunta: amiga, você já conseguiu um emprego? E como as palavras têm poder, você abre a boca e profetiza: eu ainda estou desempregada, está dando tudo errado, está muito difícil, não estou conseguindo nada. Aí o diabo olha e diz assim: está profetizando e só vai piorar. Agora, quando nós entendemos a fundo o poder que a palavra tem, o secretário vem, e aí? Está tudo bem, você abre a boca e profetiza. Mesmo com a porta fechada, você diz: o milagre já aconteceu, a porta já se abriu, a bênção já desceu. Vai tudo bem, porque o meu Deus está no controle. Vai tudo bem. Então Deus quer que você confie nele. Você não vai durar muito tempo no distrito. Deus vai te dar a tua própria empresa. Você não vai durar muito tempo trabalhando para os outros. Você vai ser o seu próprio chefe. Você vai ser patroa. Você pode olhar para um empresário que está do seu lado e dizer para ele: parabéns, o próximo que Deus vai levantar nessa cidade é você. Igreja, aleluia. Deus exige que pratiquemos a sua palavra, pastor. Eu vou repetir: Deus exige da sua igreja que pratiquemos a sua palavra. Aleluia. Diga para o seu irmão: pratique a palavra de Deus. São Mateus capítulo 7, versículo 21 e 25 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. São João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Salmos de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto fizer prosperará. Se nós entendêssemos, eu encerro agora, apóstolo, a importância de praticarmos a palavra de Deus, nós colocaríamos isso esta semana na nossa vida. Eu estou loucamente com a minha esposa em casa. Eu estava deitado na cama conversando com ela um dia desse, e nós estávamos conversando acerca das batalhas do reino. E aí eu olhei para ela e eu disse: o diabo está furioso, então vamos orar? E ela disse: vamos orar. E a gente colocou um fundo musical na TV, se ajoelhou e ficamos 1 hora orando. E no final, era 3 horas da madrugada mais ou menos, eu estou orando e eu falei assim: Deus, se o Senhor está nos ouvindo, nos dá um sinal, manda uma chuva. Quando eu encerrei a oração, que eu disse amém, a chuva desceu em cima de casa. Eu olhei para ela e disse: amor, você ouviu minha oração, eu dizendo para Deus nos dar um sinal, mandando chuva? Ela disse sim. E eu comecei a sorrir em cima da cama. Se você jejuar, se você orar mais, se você confiar nele, se você se converter dos seus maus caminhos, e se você praticar a sua palavra, a sua vida não será mais a mesma. Eu estou pregando para uma geração que vai entrar na faculdade, e alguém dentro da faculdade vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou pregando para alguém que esta semana vai jejuar tanto, vai orar tanto, lá escurebacaia, que quando você entrar dentro dos ônibus, os demônios se manifestarão através do poder de Deus. Esses dias Deus falou comigo, apóstolo. Eu estou levantando homens e mulheres que vão entrar no Secom, e o Secom vai se esvaziar, porque através do meu poder que eu vou derramar sobre o Brasil, não haverá mais gente cancerosa dentro dos hospitais. Eu estou levantando jovens e crianças, homens e mulheres cheios. Cadê você que quer? Levante a mão. Levante a mão, levante. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você crê no que Deus vai fazer hoje aqui? Levante a mão em forma de receber. Levante, por favor.
Deus me deu uma visão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E eu via um anjo entrando aqui agora. Aleluia. E na mão deste anjo havia uma taça. E dentro desta taça muito azeite. E o anjo do Senhor acabou de dizer: trago renovo para a igreja hoje. Existem pessoas que não conseguem mais orar como antes, que não conseguem jejuar como no passado, e a sua vida está travada, o seu ministério travou. Mas esta semana você vai ser tão cheio de Deus que você não vai entender o que vai acontecer na sua casa. Eu abri um jejum, pastor, mês passado. Aleluia. E eu com sono, de manhã cedo, eu falei: Deus, eu quero ser diferente no Brasil. A geração está corrompida, e se alguém não se levantar, nós vamos continuar os mesmos. E eu comecei a jejuar 7 dias direto, jejuando, renunciando ao queijo, presunto, café. E eu lá no chão: Deus, Aleluia. eu estou com sono, mas eu quero ser diferente. Aleluia. E aí quando foi mais ou menos umas 1h da tarde, eu fui fazer corrida aplicativo. E eu fui pegar uma cliente. Quando eu chego no local, a cliente entra no carro e ela senta na frente. E quando ela senta na frente, ela diz assim: ai moço, o que tem dentro do carro que eu tô toda me tremendo? Ela falou assim: olha, o que tem dentro do carro que eu tô toda arrepiada? Aleluia. Deus quer levantar você para transformar essa nação. Deus vai nos levantar ao ponto das pessoas não resistirem ao poder de Deus na nossa vida. Prepare-se para ver o câncer sendo vomitado. Os paralíticos andarão, se levantarão da cadeira de roda. Mortos ressuscitarão. Os aidéticos serão curados. O viciado será liberto. A prostituta será liberta. Porque Deus usará você. A mão levantada. A mão levantada. Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está aqui?